Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, bom dia, Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero fazer uma denúncia. Que denúncia é essa? Denúncia, irmãos. Conforme vocês estão vendo na arte, que está escrita Evangelho de Anjo. Meu irmão e minha irmã, você que está no canal, você que tem acompanhado os vídeos, sabe que eu tenho um compromisso em orar e um compromisso com a verdade. E quando Paulo, o maior apóstolo que já pisou nessa terra, quando ele abre a sua carta aos Gálatas, ele vai falar que ele não foi chamado por vontade humana, ele não foi chamado por bajulação ou por bajuladores, ele não foi chamado por interesseiros, mas ele foi chamado diretamente no caminho de Damasco pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por vontade de Deus Pai. Ponto, irmãos. Quem escolheu Paulo, quem chamou Paulo, quem capacitou Paulo foi o Senhor no seu chamado. Então Paulo, ele defendia muito o seu apostolado, porque é lógico e óbvio, quando você está na vontade de Deus, quando você está fazendo aquilo que o Senhor quer, vão se levantar opositores. Isso é óbvio, irmãos. E vão se levantar, não é do lado de fora, não. Vão se levantar do lado de dentro. Pessoas que não têm visão espiritual, pessoas que não têm profundidade espiritual, pessoas que têm inveja do teu chamado, inveja da maneira que Deus te usa. Então essas pessoas, elas vão se levantar, usadas ou pela sua carne ou usadas pelo adversário da nossa alma, como se levantaram contra Paulo. Só que Paulo, ele inicia a carta aos Gálatas denunciando. Que denúncia é essa? Denunciando que o evangelho que ele pregou quando esteve no meio deles, esse evangelho agora estava sendo modificado, estava sendo alterado por um evangelho pregado por invejosos, um evangelho pregado por pessoas que vinham atrás de Paulo. Quando ele saía de uma determinada região, esses homens vinham para aquele lugar e vinham deturpar aquilo que Paulo havia ensinado. Então, Paulo chama a atenção no capítulo 1, no versículo 8. E ele fala: mas se alguém mesmo, que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, seja amaldiçoado, ou anátema na sua Bíblia. Irmãos, isso é muito sério, porque só existe um evangelho, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no contexto do que Paulo está falando, nós vamos entrar naqueles que vinham atrás dele, que eram prosélitos judeus. Eles não eram judeus, eles eram prosélitos, ou seja, eles se converteram ao judaísmo e eles vinham atrás dele obrigando e falando que para ser salvo as pessoas tinham que guardar toda a lei e tinham que se circuncidar. Se você não guardasse toda a lei e se você não se circuncidasse, você não teria e não obteria a salvação. E eles vinham deturpando isso. Só que hoje, quando eu trago para os dias de hoje, eu vou trazer e eu vou ter que utilizar um outro texto que se encontra aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, que diz exatamente o seguinte: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Ou seja, Paulo, escrevendo aos Coríntios, sabia que os coríntios ali, eles davam muita importância à sabedoria humana. Os gregos tinham muito isso. A sabedoria humana, aos filósofos, aos grandes pensadores, aos homens de uma grande oratória. E é aí que eu quero entrar, exatamente aí que eu quero entrar. Por quê? Porque hoje nós estamos valorizando pessoas que têm uma grande oratória. Quando você vai em um culto, que você pega um pregador que tem uma grande oratória, um pregador que sabe pregar bem,
Um pregador que tem gente que fala assim, o irmão passeia pela Bíblia, né? Ele vai de um lado, ele vai para o outro, mostra o conhecimento que ele tem, a profundidade que ele tem, e fala o hebraico, e fala o aramaico, e fala irmãos. E aí eu pergunto para você, amém, isso é muito bonito, realmente. É lindo você ver uma pessoa que tem um tipo de sabedoria desse. Mas eu pergunto para você, e o poder de Deus? Aonde fica o poder de Deus? São duas coisas paralelas que se juntam. Primeiro você pregar um outro evangelho. E que outro evangelho é esse? É um evangelho que não seja um evangelho de poder. Um evangelho que não seja um evangelho de transformação. Um evangelho que não seja um evangelho que confronte pecados. Mas hoje estou pregando esse evangelho. O evangelho que massageia o ego, o evangelho que prega exatamente aquilo que eu quero ouvir. E mais uma vez eu falo, não sou eu que tenho que me adaptar à Bíblia. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor que tem que se adaptar a mim. Por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vendo. E aí você vai num culto e quando você chega no culto, culto dos milagres, não tem milagre nenhum. Culto de missões, não tem ninguém no campo missionário mantido por aquela igreja. Culto de poder, cadê o poder, irmãos? Culto dos mistérios, cadê os mistérios? Culto de cura e libertação, você não vê cura nem libertação. E aí nos tornamos o quê? Uma igreja mentirosa. Uma igreja que prega aquilo que não vive. Por quê? Porque ter esse tipo de comportamento dentro da igreja causa um confronto no mundo espiritual com o inferno. O reino dos céus, ele veio, irmãos, para bater de frente com o reino das trevas. Ele veio exatamente para causar isso, esse choque, esse confronto, partir para cima do inimigo. Tanto é que um dos maiores milagres que eu vejo o Senhor fazer foi dentro das sinagogas. O homem da mão mirrada, aquela mulher que andava curvada, dentro da sinagoga, o Senhor operava libertação. Aquele demônio se manifestou. Por que vieste nos perturbar antes do tempo? Por que você veio fazer isso? E o Senhor expulsou ele dali da sinagoga, não deixou de falar muito, porque ele sabia quem Jesus era e ia falar que ele era o Santo de Deus antes do tempo. Então são coisas que aconteciam dentro da sinagoga. E você percebe muito bem que um dos homens, para nós fecharmos isso, e eu tenho certeza que você está sabendo aonde eu quero chegar, um dos homens que tinha muita sabedoria na palavra, que andou com... foi Priscila e Áquila. Aquele homem chamado Apolo. Apolo era o nome dele. Tinha muita sabedoria, conhecia as escrituras como ninguém, mais ou menos como Paulo. Tanto é que a carta aos Hebreus, alguns determinam que quem escreveu foi Apolo, outros determinam que quem escreveu foi Paulo. Mas ele não tinha o poder do Espírito Santo, ele não era batizado no Espírito Santo. Então ele tinha muito conhecimento, mas não tinha poder, o poder de Deus na vida dele. Então às vezes nós vemos isso. Nós vemos pregadores eloquentes, pregadores que pregam bem, pregadores que se deixar dar um nó na tua cabeça de conhecimento. Mas aonde está o poder de Deus, irmãos? Aonde estão as curas? Aonde estão as libertações? Aonde estão a manifestação do poder de Deus? Nós não estamos vendo mais isso. Então você me perdoe, mas isso daí para mim é um outro evangelho. É um evangelho diferente. Um evangelho que não confronta o pecado, que não traz a santidade, onde Hebreus 12:14 diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não vê ninguém pregando isso, ninguém falando isso. É só bênção, vitória, Deus vai dar, Deus vai fazer, o Senhor é contigo. Irmãos, eita Jesus, o negócio é muito sério, irmãos, é muito sério. E antes nós éramos enganados, entre aspas, por pessoas que não conheciam bem as Escrituras. Então, coitado, eles traziam uma informação e uma pregação que hoje nós vemos que quando nós vamos no original, não é 100% a verdade. Mas hoje as pessoas conhecem, as pessoas estudam, as pessoas vão lá e cavam, e aí pregam exatamente
aquilo que o outro quer ouvir, aquilo que a outra quer ouvir. Pregam o que o pastor que convidou quer que ele pregue. Para quê? Para que ele volte lá, para que ele ganhe oferta, para que ele não deixe de ganhar oferta, porque é o pão dele, né? É a oferta que ele ganha, é o dinheiro que ele ganha pregando o evangelho e explorando a fé dos irmãos. E aonde está o poder do Espírito? Onde está o batismo com o Espírito Santo? Aonde estão os milagres, as maravilhas, as curas e as libertações? Você não vê mais. E para fechar, irmãos, o negócio é tão sério, que você vê louvor, 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 louvor. Mas na hora da palavra, você tem 20 minutos de palavra, meia hora de palavra. E aí eu pergunto para você, antigamente, a palavra ela tinha prioridade e quando acabavam de pregar a palavra, oravam em cima daquela palavra que foi pregada, porque aí você via a hora do Espírito Santo intervir, com curas, com libertações, com manifestações do poder de Deus. Hoje você não tem tempo nem de pregar a palavra. Imagina orar, imagina clamar depois do culto, para que o Espírito Santo trabalhe. Então, irmãos, nós estamos vivendo um outro evangelho, que nós possamos meditar naquilo que foi falado aqui, meditar nas Escrituras, que você possa meditar naquilo que eu estou falando e põe na balança para ver se eu estou pregando alguma besteira ou se eu estou falando a verdade, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e que você curta, né? Que você compartilhe esse vídeo e que você se inscreva no canal. Se você achar que é a verdade, compartilhe para chegar na mão daqueles exploradores, para chegar na mão daqueles que estão negociando o evangelho, viraram negociadores do evangelho. Tem pessoas que estão explorando a fé dos irmãos, mas não pregam a verdade. Por isso que você vê uma igreja doente, você vê uma igreja apática. Hoje nós estamos dentro da maioria das igrejas doentes, apáticas, irmãos. Sabe, igrejas que você olha e fala, meu Deus, o Senhor está aqui. Será que verdadeiramente o Senhor está nesse lugar? Porque não é o Senhor que eu aceitei, não. Não é o Senhor que eu aceitei. O Senhor que eu aceitei, irmãos, eu vi coisas tremendas. Não só no meu ministério, pela misericórdia, não só na minha caminhada, coisas que eu vi, mas eu também vi coisas tremendas no ministério dos outros, que eu ia visitar, que eu ia fazer campanha. Eu vi cego enxergar do meu lado, eu vi paralítico levantar, eu vi demônios se manifestarem só com a pregação da palavra. E hoje, irmãos, o que nós estamos vendo? Que você possa refletir nessa palavra em nome de Jesus.